O Jornal da Rede Alesp começa com nossas entrevistas, né? E vamos conversar agora com Gustavo Henrique Moscan da Silva. Ele é advogado especialista em direito penal e nos fala sobre injúria racial. Bom dia, doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Alô, doutor Gustavo? Alô, estão me ouvindo? Sim, Você sim. nos acompanha muito bem. Bom dia, doutor Gustavo. É Jeremias falando. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Jeremias. Tudo bem? Eu agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando. A gente que agradece. Doutor, com esse caso aí do jogador Neymar, né, veio à tona novamente essa questão aí da injúria racial, do racismo, né? E a gente aqui no Parlamento Paulista é um tema que se debate muito, tem órgãos especializados aqui para tratar do tema. Eu queria que o senhor começasse essa nossa entrevista falando sobre a diferença, né, da injúria racial e do racismo, por favor. Bom, a injúria racial é quando o agente ele usa através de xingamentos, ofendendo a vítima, usando em relação, envolvendo a raça, cor, etnia, religião ou origem da vítima. Só que ela só utiliza de xingamentos, ela não segrega ou incentiva a segregação da vítima. Já no racismo há uma segregação ou a incentivação da segregação da vítima. Essa é a grande diferença entre injúria racial e racismo. Bom dia, doutor Gustavo. Quem fala é Lilian, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o tipo de procedimento? Desde o racismo à injúria racial, os dois crimes eles possuem o mesmo tipo de procedimento? Como é que a vítima, quando ela se sentir lesionada, injuriada, como que ela procura o poder público? Qual é o procedimento que ela tem que adotar para encaminhar essa denúncia contra ela mesma? Então, no crime de racismo, a ação penal, a gente chama de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende da vontade da vítima. A partir do momento que o Estado tem conhecimento, ele já pode tomar a iniciativa de processar o agressor. Já na injúria racial, ele é um crime que a gente chama por representação, ou seja, a partir do momento que a vítima tem conhecimento das ofensas, ela deve procurar a delegacia de polícia, ela vai fazer um boletim de ocorrência e deve representar, ela vai ter um prazo de 6 meses para representar o agressor. Para quê? Para que ela, nesse prazo, fazendo a representação, para que o Ministério Público possa oferecer denúncia contra o agressor e bem como requerer ao final a condenação do mesmo. Caso ela não represente nesse prazo de 6 meses, aí é extinta a punibilidade do agente. Doutor, em relação às penas, a diferença é grande entre injúria racial e racismo? Não, é porque o racismo tem várias tipificações, né? Por exemplo, você pega, impedir uma pessoa de entrar num estabelecimento, a pena também é de 1 a 3 anos. Na injúria racial também é de 1 a 3 anos. A grande diferença é que o legislador, para tentar não ter mais aquela forma de aquelas pessoas de xingar e se eximir, então ele propôs, teve a reforma penal e fizeram a tipificação da injúria racial. Mas a diferença mesmo é que no racismo não precisa da vontade da vítima de o Estado tomar a iniciativa para processar criminalmente o agressor. Mas, na grande maioria das vezes, ocorre o crime de injúria racial. Apesar que as pessoas falam, houve racista, mas, na verdade, não houve o crime de racismo. Na maioria das vezes, houve o crime de injúria racial, porque, infelizmente, a incidência no Brasil é muito grande e as pessoas utilizarem a raça, a cor, enfim, etc., para ofender a vítima. Infelizmente, é muito grande ainda a incidência desses crimes. Mas o senhor poderia dar um exemplo para ficar bem claro o que na prática seria um racismo ou uma injúria racial? Por exemplo, digamos que eu ofendo uma pessoa, por exemplo, macaquito, que já foi usado, infelizmente, né, que a gente já teve caso, você é um macaquito, e isso é uma injúria racial, ele não houve uma segregação, ele não impediu a pessoa, por exemplo, de estar ali no convívio social. Diferentemente, se eu fosse dono de um estabelecimento comercial, e seja por qual motivo seja a pessoa da cor branca, negra, não importa, referente à cor, à religião dela,
eu impeço que ela entre no meu estabelecimento exatamente por causa da raça, da cor, da etnia, etc. Aí há um racismo, há uma segregação ou uma incentivação da segregação no convívio social daquela pessoa. Então, para você saber qual que é a diferença, é que na injúria racial, o agente só se limita a ofender a pessoa. Com palavras, com xingamentos, referente à raça, à cor, etnia, etc., da vítima. No racismo, a pessoa segrega ou incentiva as pessoas a segregarem aquela pessoa em referente ao convívio social, por causa da raça, da cor, da etnia dela, etc. Entendi. Ô, doutor, existe arrependimento posterior em ambos os crimes ou a lei não permite? A partir do existe, a pessoa pode até buscar uma retratação, enfim, se arrepender, um arrependimento posterior, mas isso não exime ela de responder criminalmente se for condenada. Isso não vai eximir ela. A partir do momento que a vítima tem o conhecimento, a partir do momento que ela tem o conhecimento, se sente ofendido e faz, como eu falei, o boletim de ocorrência, faz a representação, o agressor irá responder normalmente, criminalmente, e com certeza irá ser condenado pelos seus atos. Isso não exime ela em hipótese de maneira nenhuma. Ou falar que numa discussão, enfim, ou era uma brincadeira, isso. A partir do momento que a vítima teve o conhecimento, já está caracterizado o crime e o agressor vai responder criminalmente normalmente. Doutor, para o telespectador que está nos assistindo, a gente poderia então levar em consideração que quando a gente fala em injúria racial, a gente fala da honra subjetiva do indivíduo. E no racismo, a honra objetiva, seria uma... para esclarecer mais, seria uma honra objetiva no racismo, que é uma coletividade de pessoas, e uma honra subjetiva quando a gente fala em injúria racial, porque vai direto num indivíduo determinado? Não significa exatamente isso. Todo mundo questiona, porque as pessoas confundem muito, né? Qual que é a diferença em injúria e racismo. O que você, por exemplo, existe o crime de racismo, por exemplo, impedir o acesso de hospedagem em estabelecimento, está lá na lei de racismo. Ou seja, toda vez que você vê alguém impedindo, ou seja, segregando aquela pessoa por causa do convívio ali, do local ali, por causa da raça dela, da cor, ou impedir a entrar no estabelecimento, ou ficar lá, eu não vou fazer um trabalho, ou impedir a pessoa de entrar em qualquer, conviver ali socialmente, por causa da cor dela, da raça dela, segregar ela, aí já há o racismo. Independentemente se for na coletividade ou se for aquela pessoa específica. Na injúria, ela se limita só a ofender a pessoa, ela não segrega, a pessoa apontar o convívio social ali no meio, mas ela ofende. Foi o que aconteceu, por exemplo, que está sendo discutido ainda no caso do Neymar. Não houve ali uma segregação do Neymar, o Neymar estava jogando normalmente, mas ele foi ofendido, em tese, por ele ser da cor negra, ter sido chamado de macaco, né, que foi em tese que ele estava sendo acusando o outro jogador. Ali houve uma ofensa, não houve uma segregação, ele não impediu do Neymar, o jogador Neymar, de participar, de fazer um convívio social, ele só ofendeu. Então, para as pessoas entenderem a melhor forma de você diferenciar injúria racial e racismo é você entender. Quando só se limitou a ofender a vítima, usando por causa da sua raça, da sua cor, etc., aí é injúria racial. A partir do momento que houve uma segregação, impediu ou incentivou o impedimento da pessoa de estar no convívio ali social ali, aí é o crime de racismo. Pode ser de uma forma coletiva ou individual, mas aí não há nenhum problema. A melhor diferença para você entender é que quando você houve xingamento ou houve uma segregação. Se houve só xingamento, é injúria racial. Se houve uma segregação ou incentivou a segregação da vítima ali no convívio social, aí está caracterizado o crime de racismo. Doutor, isso não se confunde porque, por exemplo, nas mídias sociais, quando você fala injúria, enfim, esses crimes, quando eles são
publicizados, né? E você, hoje em dia, com rede social, você amplifica muito isso, né? Como é que a justiça analisa isso? Porque uma coisa é a pessoa, uma agressão verbal, como o senhor citou, entre duas pessoas. Outra coisa é a pessoa chegar na internet e também, ainda que ela ofenda uma só pessoa, uma coletividade muitas vezes se sente ofendida. Como é que é tratado isso? Da mesma forma, a injúria racial, o racismo, não importa, a partir do momento que a vítima tem um conhecimento, a partir do momento que a vítima, somente na injúria racial, melhor dizendo, né? Uhum. A partir do momento que ela teve o conhecimento, já está acusado o crime. Pode ser verbalmente, pode ser por telefone, pode ser por carta, e-mail ou nas redes sociais, que é o mais comum hoje, na verdade, né? Nas redes sociais cresceu muito. As pessoas acham que a internet é até de ninguém, não é verdade, muito pelo contrário. As pessoas muitas vezes praticam ofensas contra uma pessoa, seja por qual motivo for, envolvendo a sua raça, a sua cor, a sua religião. Há uma injúria racial, já está caracterizada a injúria racial, independentemente do meio que foi utilizado. A partir do momento que a vítima teve esse conhecimento, ela já sabe. O que a justiça vê, as provas, né, que vai ser ali na hora, verificar qual, se houve só uma ofensa, seja verbal, telefone, mídias, que é o mais comum, né, hoje em dia, redes sociais, né, ou se houve tentar impedir, né, a segregar ou tentar impedir, né, da pessoa no estabelecimento ou no local ali no convívio, impedir ou se incentivar a pessoa ali no convívio social ali. Aí vai verificar como foi feito essa ofensa, como foi feito isso. Mas no meio que foi utilizado, já não tem, para a justiça não tem problema. Não é porque foi nas redes sociais, se foi por uma pessoa, um indivíduo só, ou por uma entidade que não está caracterizado, que muito ao contrário. Você pode usar as redes sociais, se você ofender uma pessoa, já está caracterizado o crime. Se a pessoa tiver o conhecimento e fazer todo aquele procedimento que eu falei, boletim de ocorrência, representar, etc. Uhum. Mas o que a justiça vai verificar ali no contexto é o quê? Se só se limitou a xingamentos, né, ou se houve uma segregação. Uhum. Se a partir do momento que houve uma segregação, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, né, ele irá ver qual que é um dos tipos que está lá na lei lei de racismo, para ver qual que ele caracteriza. Agora, se não está numa segregação ou incentivar uma segregação, aí ele vai para uma injúria racial. Mas se foi pelas redes sociais, telefone, carta, e-mail ou até verbalmente ali, não tem problema. Já está, a partir do momento que a vítima teve o conhecimento, já está caracterizado o crime. Uhum. Doutor, quando a gente fala em crime de racismo, a gente pensa logo em raça. Tem outras discriminações também que encaixam nessa lei de crime de racismo? Tudo que a gente pensa que na verdade, as pessoas falam racismo, a pessoa só, logicamente, porque infelizmente, né, o mais comum é a relação com a cor negra. Mas não, por exemplo, da cor branca, pode ser relação à religião, procedência nacional, né, que ele fala, a etnia. Então, o racismo abrange todas as formas de preconceito ou discriminação que envolve raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A Lei 7.716 de 89, que é a lei que trata sobre o racismo, ela deixa bem claro isso. Tudo que houver discriminação e preconceito, logicamente, havendo uma segregação, um impedimento da pessoa ali no convívio social por causa da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua religião ou da sua procedência ali nacional, não importa qual é a raça, qual é a cor, qual é a etnia, havendo uma segregação, já está caracterizado o crime de racismo. É a mesma coisa da injúria racial. A injúria racial não está limitada à pessoa por causa de ofender uma pessoa por ela ser da cor negra. Ela também abrange também tudo isso, a raça, a cor, a etnia, a religião, etc. Ela abrange. É isso que as pessoas também se confundem muito. Não, por exemplo, se eu chamo a pessoa ao seu branquelo, um exemplo hipotético, ofendendo a pessoa, xingando com o intuito de ofender, já está acreditado de injúria racial. Agora eu impeço a pessoa, por exemplo, por ela ser judia de entrar no meu estabelecimento. A partir do momento, já está caracterizado o crime de racismo.
Ou, por exemplo, eu impeço a pessoa de entrar no meu restaurante por ser ela católica. Está caracterizado crime de racismo, porque há uma discriminação, preconceito para a religião. Ou seja, as pessoas se apegam muito à cor, né? Principalmente a cor negra, porque infelizmente no Brasil é muito grande, né? Lamentavelmente. Mas o crime de racismo ou a injúria racial, ela abrange muito mais do que isso. Ela abrange todas as raças, todo tipo de discriminação, preconceito que envolve todas as raças, cor, etnia, religião, etc. Já está caracterizado, não importa qual seja, está caracterizado no crime. O doutor, o senhor acabou de falar, né? Vamos ver se a gente entendeu. Injúria racial, que é o crime que é acoplado dentro do Código Penal da parte especial, ele é de ação penal pública condicionada à representação. E o racismo é uma ação penal pública incondicionada. E sobre a prescrição, a gente sabe que dentro do ordenamento jurídico existe prescrição para determinados crimes. O racismo e a injúria real, eles possuem prescrição? Prescreve depois de um determinado tempo ou não? No racismo, ele é imprescritível. O racismo ele é imprescritível, isso é indiscutível. Agora, na injúria racial, ele já é prescritível. Apesar que o STJ entendeu há pouco tempo que ele é imprescritível, ainda há uma discussão jurídica no qual eu entendo que ele é prescritível. Que ele não está... A nossa Constituição deixou bem claro que é imprescritível ao racismo. Racismo, sim, é imprescritível. A injúria racial, não. Por isso, só para você ter uma ideia, lógico, né, não está envolvendo a prescrição, mas no racismo, por exemplo, a forma do Estado agir é muito maior, é mais pesada do que da injúria racial. O Estado, em relação a racismo, ele não precisa da autorização, né, no caso da vítima, de proceder a uma ação penal. Então, já na injúria racial, ele já precisa, se não houver uma representação no prazo de 6 meses, extingue a qualidade do autor. Essa é uma crítica que eu faço, que eu entendo que deveria ser a ação penal pública incondicionada, bem como imprescritível, porque, infelizmente, a incidência é muito grande ali no Brasil. O preconceito ainda é muito grande que existe, não tem como a gente falar que no Brasil não existe, infelizmente existe muito preconceito. Então, eu entendo, na minha opinião, que deveria haver uma modificação legislativa nesse sentido, de buscar uma forma de o Estado agir com mais rigor em relação à injúria racial, porque na maioria das vezes o cara está carregado a injúria racial, mas tem essa diferença que você acabou de mencionar, que no racismo não precisa de representação, que a gente chama de ação penal pública incondicionada, e no injúria racial precisa de uma ação penal pública condicionada à representação. No racismo é imprescritível e na injúria racial é prescritivo. E muitas vezes, na maioria, está ali não está de um lado do outro, mas na maioria das vezes ocorre a injúria racial. E aí, muitas vezes, o agressor consegue se livrar, porque muitas vezes a vítima nem faz o BO ou nem representa, faz o boletim de ocorrência e acaba não representando o agressor, onde que acaba sendo extinta a punibilidade. Doutor Gustavo... Ela só busca, muitas vezes, a esfera civil, né? A reparação da esfera civil, e não a tutela penal. Doutor Gustavo Henrique Moscan, muito obrigado pela sua entrevista, advogado especialista em direito penal, que falou com a gente aqui sobre as diferenças da injúria racial e o racismo. Muito obrigado pela sua presença. Imagine, eu agradeço pela oportunidade, bom trabalho a todos, que Deus abençoe vocês.